Seção 3 Comunicação. 3.1 Definição. Quem se gasta em palavras raramente se gasta em ações. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Comunicação é a arte de ser entendido. Comunicação humana é o intercâmbio de experiências, incluindo todos os comportamentos por meio dos quais uma pessoa pode influenciar ou mesmo persuadir uma outra. Comunicação, do latim comunicare, significa tornar comum, partilhar, associar, trocar opiniões. Em síntese, é a utilização de qualquer meio pelo qual um pensamento é transmitido, de pessoa a pessoa, sem perder, tanto quanto possível, a sua intenção original. A interação instrutor-aluno se processa basicamente por meio da comunicação verbal e não verbal. Ambas são importantes, reforçando-se mutuamente, embora seja fundamental considerar como básica aquela que melhor permita alcançar os objetivos propostos para a instrução. Logo, a comunicação efetiva é simplesmente um elemento vital na instrução. Dessa forma, de nada vai adiantar para o instrutor da indústria da aviação possuir uma bagagem de conhecimentos técnicos inquestionável se este não aperfeiçoar as habilidades de comunicá-la aos alunos. Na comunicação verbal, oral e escrita, temos como código a linguagem oral e escrita. Na comunicação não verbal, podemos utilizar a simbologia gráfica e material, gestos, música, desenhos, cores e objetos. Podemos dizer que em toda a comunicação humana, uma pessoa ou grupo de pessoas tenta passar conhecimento a outra pessoa ou grupo. Ou seja, deve existir uma origem, fonte e um destino, receptor. A fonte tem o objetivo de transmitir o conhecimento. Logo, a materialização dessa transmissão processa-se por meio de um código, mensagem. O código é o conjunto de símbolos para compor a mensagem. A confirmação de entendimento da mensagem, feedback, é também essencial à comunicação. A seguir, serão analisadas em detalhes as características destes 4 elementos básicos da comunicação. 3.2 Elementos básicos da comunicação. 3.1 Fonte. A fonte, no processo de comunicação, é a que envia a mensagem, fala, escreve, codifica e transmite. Especificamente no objeto deste trabalho, a fonte é o instrutor. 3 aspectos ligados à fonte são importantes para a efetividade da comunicação. Seleção da linguagem. A seleção e o uso da linguagem é essencial para que os símbolos transmitidos tenham significado e sejam compreendidos pelo receptor. Assim, muito cuidado com a utilização de acrônimos e linguagem técnica com receptores ainda não familiarizados com as terminologias empregadas na aviação. Nota: a documentação técnica fornecida pela organização de instrução deve providenciar, ou ao menos referenciar, um glossário com os acrônimos e termos técnicos mais utilizados, de forma a facilitar a rápida familiarização dos alunos. Atitudes positivas. Consciente ou inconscientemente no processo da comunicação, as fontes revelam atitudes, crenças e valores para consigo mesmas, para com os receptores e para com o que está sendo transmitido. Logo, se houver falta de confiança ou motivação no que está sendo passado pelo instrutor, a comunicação não estará sendo efetiva e a vontade do aluno poderá ser afetada negativamente. O receptor precisa sentir importância e necessidade de captar a mensagem. Credibilidade. A fonte precisa buscar constantemente a atualização do conteúdo, mensagem a ser transmitido. Informação sem acuracidade, desatualizada ou maçante, provavelmente comprometerá a fixação da atenção do receptor. 3.2.1 Habilidades comunicativas. A verdadeira habilidade na comunicação está em enfatizar a capacidade de definir com clareza o que se quer transmitir, codificar a mensagem de acordo com a audiência e, finalmente, captar e manter a atenção do recebedor. Assim, a síntese das ideias emerge como uma necessidade premente para uma boa comunicação. A prolixidade, salvo o melhor juízo, é uma das características mais desagradáveis aos receptores, além de contribuir sobremaneira para a desatenção. Quem nunca teve um professor que gostava mais do som da própria voz do que da mensagem por ele transmitida? O respeito e a adaptação do instrutor ao perfil psicológico do aluno, receptor, são verdadeiros agentes facilitadores na comunicação. É como dizer que o aluno baixa a guarda àqueles que entendem que a instrução naturalmente inflige um certo grau de desconforto psicológico. Em outras palavras, se o aluno é introvertido, querer se passar por uma pessoa extrovertida para descontrair o ambiente pode ser constrangedor e ou patético. Explore aquilo que lhe é inato e eventualmente pode ajudar o processo como habilidades corporais, gestos, habilidades na oratória,
pronuncia, tom e articulação das palavras, ou mesmo o uso de um dom, desenhar, por exemplo. Enfim, seja você mesmo. 3.22 Nível de conhecimento. Neste tópico, vale ressaltar a velha máxima de que ensinar é aprender 2 vezes. Assim, o instrutor, por mais novo que seja, deverá ser respeitado pela bagagem técnica e operacional que possui. No entanto, tanto maior será a admiração do aluno, quanto mais extenso for o leque de informações conhecidas pelo instrutor. O conhecimento gera autoconfiança, que por sua vez gera segurança. O aluno percebe a qualidade do helpdesk ao seu dispor e confiará plenamente na sua capacidade de lidar com as emergências e anormalidades. Portanto, não basta dominar o assunto. O mais importante é saber transmitir a mensagem. Forneça o conhecimento ao aluno mediante demanda. Isto é, alimente-o com um detalhamento mais profundo, à medida que o básico já é dominado. Muita informação sem a capacidade de absorção pode gerar um afastamento do aluno com relação ao instrutor pela interpretação do fato como snobismo. 3.213 Posição sociocultural. Nenhuma fonte se comunica como livre agente, isto é, sem ser influenciada por sua posição em um dado sistema sociocultural. Mais uma vez, é importante destacar que o instrutor deve variar o código das palavras, a mensagem, de forma a ser o mais adequado, conforme o contexto cultural geração com o qual está interagindo. Aliás, o primeiro sinal de que as coisas não vão bem é a falta de interação entre instrutor e aluno. 3.22 Receptor. O receptor é o elo mais importante em todo o processo de comunicação. Se a mensagem não atingir o receptor, de nada adiantará enviá-la. Quando escrevemos, o leitor é quem tem importância. Quando falamos, o ouvinte é quem a tem. Algumas pessoas parecem não ter consciência disso. O receptor no processo de comunicação é o que ouve, lê e decodifica. Especificamente, e no objeto deste trabalho, o receptor é o aluno. Do ponto de vista deste, a comunicação só se mostra efetiva quando a mensagem é entendida e provoca a mudança de atitude ou de comportamento desejada pela fonte. Ainda assim, temos que ter em mente que o receptor pode ser responsável por uma série de interferências na comunicação, causadas por suas características culturais e psicológicas. 3.22 Características culturais. A indústria da aviação nos dá a oportunidade de conviver com pessoas de origens sociais e regionais completamente distintas. Para os atentos, esta diversidade sociocultural é absorvida como uma poderosa ferramenta de inteligência emocional. Seus efeitos conseguem desenvolver habilidades comportamentais tão refinadas que, sem exagero, possibilitam num simples bate-papo identificar vícios e virtudes dos presentes na conversa. Logo, além dos regionalismos, valores e vocabulário utilizado pelos alunos, o instrutor precisa saber o quanto o receptor está familiarizado com a aviação. Em outras palavras, o quão profundo é seu conhecimento. Alguns podem ter vivido no meio da aviação por anos, enquanto para outros tudo é novidade. Lembre-se que quanto mais se conhece o indivíduo a ser ensinado, melhores são as chances de levar o conhecimento a este, de forma que o mesmo permaneça motivado para absorver o conteúdo. 3 Características psicológicas. O ser humano tende a se sentir desconfortável e ameaçado em ambientes nos quais não está familiarizado. Logo, o instrutor deve proporcionar o ambiente o mais acolhedor possível. Daí a importância de estimular o aluno, além de estudar os manuais e regulamentos, a interagir com a aeronave bem antes da prática de voo. Quanto mais cedo estiver familiarizado com manetes, comandos, interruptores e aviônicos, melhor será sua ambientação à atividade aérea. A empatia e a simpatia aparecem neste contexto de forma elementar. Segundo os estudiosos, a empatia é definida pela capacidade que possuímos de penetrar na personalidade alheia para obtermos uma previsão de suas reações. Enquanto a simpatia pode criar uma expectativa otimista e a antipatia uma previsão pessimista, constituindo ambas uma visão deformada pelo sentimento, a empatia é uma identificação psíquica. Segundo alguns psicólogos, a relação empática é mais estreita que a relação simpática. Em resumidas palavras, simpatizar é sentir por alguém, enquanto empatizar é sentir como alguém. Simpatia é envolvimento. Empatia é comprometimento. Portanto, para efetivar a comunicação, é preciso que a fonte se sintonize com o receptor e faça com que a recíproca seja verdadeira. Além do acolhimento, os alunos normalmente necessitam da aprovação dos colegas e dos instrutores. 3.23 Mensagem.
A mensagem é o produto físico e real da fonte. Dessa forma, o comunicador deverá estar atento a uma eventual necessidade de mudança no tratamento da mensagem, como, por exemplo, utilizar um vocabulário mais adequado ao momento. Situação hipotética. Falar muito polidamente para chamar a atenção do aluno em um momento crítico do voo pode soar como uma espécie de robotização da instrução, ou mesmo o desejo de passar uma postura de tranquilidade, pose, quando todos os sinais apontam para a necessidade de uma intervenção mais ríspida. Ou seja, valorize e tenha versatilidade de empregar expressões, mais ou menos incisivas, de forma a atingir a assertividade na ideia que se quer transmitir. Saiba também que a forma de falar, de agir, de se vestir, de se portar, vão, de alguma forma, influenciar o resultado final de nossa comunicação. 3.2.4 O feedback. A observação dos sinais não verbais nos fornece vários indícios sobre o estado emotivo e intencional do receptor. No entanto, esses sinais são insuficientes quando a mensagem apresenta alguma complexidade. Faz-se necessário, então, provocar o retorno da informação e indagar sobre a compreensão da mensagem, caso o próprio receptor não explicite seus sentimentos e ideias. O feedback exige um esforço de esclarecimento para estabelecer uma relação de um com o outro. O retorno da informação aumenta a confiança do emissor, pois reduz as incertezas da recepção da mensagem e facilita o ajustamento por meio de um melhor conhecimento do receptor. Muitas vezes, o emissor é persuadido de que sua mensagem possui a forma mais exata e mais pertinente possível e prefere não perder tempo com conversas inúteis. Porém, qualquer comunicação que objetive uma compreensão real do receptor exige uma descentralização do emissor, que, ultrapassando seu próprio ponto de vista, analisa globalmente todo o sistema emissor, mensagem-receptor. Dessa forma, crie o hábito de avaliar as respostas não verbais, expressões corporais, sobretudo faciais, apresentadas pelos alunos imediatamente após a explicação de seus comentários. Em todo caso, faça perguntas que, ao mesmo tempo, assegurem ao instrutor a compreensão do assunto pelo aluno, bem como proporcionem a melhor e mais dinâmica interação do aluno com a mensagem proposta. Tão importante quanto o feedback do aluno é o feedback do instrutor. O aluno também precisa saber constantemente sobre seu desempenho, de forma a manter o foco e a motivação para a atividade proposta. Nota: uma peça pintada deveria permanecer na estufa por 30 minutos, 80 graus Celsius. Um certo dia, movido por pressa, o mecânico decidiu realizar o processo em 15 minutos a 160 graus Celsius, resultando em prejuízos materiais. Este breve exemplo fictício serve para nos lembrar que, mesmo escritas, as instruções podem gerar margem para invenções e interpretações equivocadas. Daí a importância de se certificar que o máximo de informação foi passada para não criar ruídos na comunicação, bem como a importância de se conhecer as características individuais e psicológicas de seus alunos. 3 barreiras na comunicação. 3.3.1 Falta de experiência comum. Talvez a mais significativa das barreiras na comunicação entre instrutores e alunos seja a falta de experiência, background. A comunicação efetiva requer um mínimo de similaridade de experiências vividas. As pessoas são levadas a crer que as palavras transportam cartesianamente significados de um emissor ao receptor, tal qual um caminhão transporta uma carga de uma cidade a outra. Na verdade, raramente as palavras possuem exatamente o mesmo significado quando passadas de um instrutor ao seu aluno. As palavras são meros estímulos que vão gerar uma reação no aluno. A experiência do aluno com estas palavras e o que a elas se referencia é que será o determinante na forma como o aluno irá responder ao dito pelo instrutor. Como já apresentado anteriormente, o instrutor tem a obrigação de falar a linguagem do aluno. Certifique-se de que acrônimos e terminologias, além de familiares, são corretamente interpretadas pelos alunos. E mais, se o aluno ainda não tem muita familiaridade com o inglês, utilize palavras ou expressões correlatas e disponíveis em português. 3.3.2 Uso de abstrações. Muitos dos assuntos de instrução em aviação requerem o emprego de explicações envolvendo palavras e conceitos abstratos. Enquanto muitas palavras são imediatamente associadas à ideia de algo concreto, outras, por mais estranho que possa parecer, precisam de maiores esclarecimentos até que se chegue ao conceito exato. Um bom exemplo é a aerodinâmica. Se a aula é direcionada a uma audiência composta por engenheiros,
Provavelmente a utilização de várias fórmulas matemáticas e gráficos irá garantir maior sucesso no nivelamento do conhecimento sobre a matéria. Entretanto, se a audiência é composta por alunos cuja formação acadêmica difere da matemática, a associação das ideias básicas do assunto com gravuras, vídeos e dicas de como reconhecer os efeitos práticos na aeronave certamente irão tornar os pontos mais importantes menos genéricos e mais específicos. 3.3.3 Interferências. As interferências são barreiras na comunicação que não podem ser controladas pelo instrutor. Elas são compostas por fatores de natureza fisiológica, ambiental e psicológica. 3.331 Interferência fisiológica. A interferência fisiológica está associada a problemas de natureza biológica que podem afetar a recepção da mensagem pelo aluno, como, por exemplo, inapetência, cansaço por sedentarismo, problemas na audição, contusões, indisposição intestinal ou qualquer outra debilidade física. O desconforto do aluno restringe ou impede a comunicação efetiva. Para esses casos e afins, o instrutor, que não é médico, deve, pensando na qualidade da instrução de voo, propor o cancelamento desta. 3.3.32 Interferência ambiental. A interferência ambiental está relacionada às condições externas. O nível de ruído em muitas aeronaves leves de instrução pode comprometer a qualidade da comunicação. Ainda, a vibração provocada pelos helicópteros também é outro exemplo de interferência externa. Disse, de brincadeira, que o aluno da instrução aérea é imune ao calor. Tamanha atenção que alguns passam, que nem percebem o desconforto provocado pela alta temperatura ambiente, tão característica dos cockpits não refrigerados, típicos da instrução básica. Porém, sabemos que não é bem assim. Em um ambiente de elevada temperatura, todos sofremos. Logo, o instrutor deve levar em conta este aspecto e não se delongar a bordo da aeronave desnecessariamente quando ela não estiver em movimento. 3.3.3 Interferência psicológica. A interferência psicológica é o produto dos sentimentos gerados no instrutor e no aluno, à medida que a comunicação se processa. Medo e desconfiança são típicos agentes estressores que potencialmente podem comprometer a efetividade da comunicação. Lembre-se que o aluno, normalmente ainda bem jovem, naturalmente carrega consigo os medos e as ansiedades típicas da inexperiência de vida. Como exemplo dessas inseguranças, o aluno pode não querer sanar suas dúvidas na frente dos colegas, com receio de ser ridicularizado. Outro ponto é o desconforto de falar em público. Assim, o instrutor precisa considerar o fato de que o aluno deve ser respeitado em suas inseguranças e incentivado aos poucos ir se soltando e ganhando confiança no ambiente no qual está inserido. Isto é, o aluno deve ser acolhido pela instrução. Logo, a não ser que o aluno tenha uma atitude atentória à segurança de voo ou do trabalho, que necessite a interrupção imediata da instrução, não permita que sua irritação ou frustração por algo que o aluno tenha cometido erradamente comprometa o desempenho dele até o fim da atividade. O debriefing será o momento oportuno para alertar e reorientar condutas equivocadas. 3.4 Comunicação na prevenção de acidentes. O estudo de incidentes e acidentes aeronáuticos relevantes, infelizmente, nos apresenta estatísticas por vezes estarrecedoras. Com certeza, uma das mais impressionantes é justamente aquela que aborda o problema da comunicação como fator determinante ou contribuinte em acidentes de grande repercussão. Como um simples erro de entendimento na mensagem pode ser capaz de causar o pior acidente da aviação civil na história, o choque dos Boeings em Tenerife. A despeito de outros fatores de ordem operacional, sistêmica e psicossocial estarem envolvidos neste acidente em particular, alguns aspectos serão aqui abordados, de modo a melhorar a comunicação na instrução. 3.4.1 Clareza e objetividade. Não adianta. O tempo sempre será um fator limitante em qualquer atividade ou instituição. Logo, vá direto ao ponto. Certa feita, um palestrante resumiu a questão da atenção da audiência e sua relação com a objetividade da seguinte forma. Quando alguém sobe na plataforma e fala por 30 minutos, todos entendem tudo e a satisfação é geral. Entre 30 minutos e 1 hora, a audiência começa a não entender mais nada. E após 1 hora de falatório, nem o comunicador sabe mais sobre o que está falando. Brincadeiras à parte, o falar muito, além de prolixidade, também pode estar relacionado a uma insegurança do instrutor. Assim, prepare-se por meio da leitura atenta daquilo que deve ser cobrado em uma dada instrução.
A verdadeira objetividade será alcançada por meio do conhecimento do desempenho pregresso do aluno. Daí a importância da leitura das avaliações anteriores do aluno, antes que a sua instrução se inicie. O conhecimento prévio das dificuldades do aluno, bem como suas facilidades, permitirá a priorização dos exercícios e melhor divisão do tempo alocado à instrução. Isto demonstra comprometimento com a instrução e o aluno fica confiante naquele que tem de estar ali para ajudá-lo. 3.4.2 Indagação. O propósito das perguntas realizadas pelo instrutor ao aluno durante o briefing ou debriefing pode ser assim analisado. Quebrar o clima de tensão do aluno, pois quando esse fala, seu nível de ansiedade é reduzido. Obter o feedback do aluno, ou seja, perceber se as ideias transmitidas estão sendo assimiladas corretamente pelos alunos. A pergunta não é uma arma, ou seja, explore o nível de conhecimento do aluno. No entanto, procure fazê-lo de forma intuitiva, transformando esse teste em vontade de aprofundamento sobre algo. Manter a atenção do aluno ao assunto ministrado. É necessário entender que falar por longos períodos, sem troca de interlocutor, faz surgir a monotonia, e boas perguntas propiciam maior interação entre aluno e instrutor. Se a dúvida persiste, o aluno tende realmente a explorar o assunto até o fim, quando o ambiente é harmônico. 3.4.3 Escutar. Seguramente, uma das características mais difíceis de identificar no homem moderno, saber escutar. Diferente de ouvir, escutar significa ouvir para entender. A falta desse atributo, isto é, esse item de fábrica, é terreno fértil ao desenvolvimento de inúmeras querelas, animosidades e desentendimentos, de origens as mais diversas imagináveis no campo afetivo, social, familiar, etc. E como não poderia deixar de ser, também no campo profissional. O instrutor, principalmente o mais experiente, precisa desenvolver uma série de mecanismos de autocontrole para lidar com o fato de que os erros, por ele já conhecidos, irão se repetir. Os alunos, contudo, serão outros, com outros níveis de experiência e diferentes expectativas. Para alguns tipos de aluno, faz parte de seu modus operandi, método interno de aprendizagem, a fala e a explicação do assunto, para que, após o término do raciocínio, o instrutor o corrija adequadamente. O bom instrutor deverá ter paciência para lidar com este tipo de aluno. Obviamente, há o caso inverso do aluno que sempre tem uma resposta para tudo ou uma vontade incontrolável de interromper o instrutor, antes mesmo que esse último consiga completar seu raciocínio. Dependendo da interpretação, o problema supracitado pode ser encarado como ponderação pura e simples, fruto de um descontentamento ou falta de identificação na relação entre o aluno e o instrutor, ou como um problema de ordem psicológica muito mais séria, requerendo, nestes casos, ajuda profissional. Seguem abaixo algumas ferramentas que devem ser utilizadas por aqueles interessados em aperfeiçoar as habilidades de escuta. Não interrompa seu interlocutor. Não julgue. Pense antes de responder. Esteja disposto a escutar. Esteja atento aos sinais não verbais. O corpo fala. Esteja atento às tendências de comportamento. Perceba as mensagens subliminares. Concentre-se na conversa. Evite ensaiar respostas enquanto estiver escutando. Não permita que as emoções bloqueiem o que deve ser escutado. E não insista em sempre ter a última palavra. Uma boa técnica a ser ensinada é buscar o propósito daquilo que se está escutando, a ideia central. O que estou escutando? Muitas vezes as pessoas tendem a focar nos detalhes irrelevantes, quando o principal não foi captado. Por fim, o instrutor, antes de formar um juízo sobre um aluno com problemas de comunicação, deverá considerar a busca de outras opiniões entre os demais instrutores e principais envolvidos no processo de instrução. Assim, saber-se-á se o problema é pontual ou geral. 3.4.4 Crítica. Criticar é a arte de apreciar méritos e deméritos para um melhor desempenho futuro. Logo, a verdade intrínseca da afirmação citada é que o papel do instrutor não é tão e somente pontificar os erros cometidos pelos alunos. O relato dos acertos, além de gerar um conforto psíquico ao aluno, nem tudo que faço está errado, também serve para o planejamento da instrução do próximo instrutor, o que devo priorizar na instrução de hoje. Então, a forma escrita de comunicar os erros e acertos do aluno, ficha de avaliação, deve ser profissional, rica em detalhes mensuráveis, fatos e fidedigna ao ocorrido na instrução. Escreva dados concretos, fatos mensuráveis e evite abstrações. 3.4.5 Assertividade.
Ele deve estar sabendo o que faz, já fez isso muitas vezes. A torre já autorizou nossa decolagem, não? Acho que sim, estava conferindo as velocidades. Então tudo bem. Exemplos assim ilustram bem um dos fatores mais comumente presentes nos acidentes e tão enfatizado nos treinamentos de gerenciamento dos recursos de cabine mundo afora, a falta de assertividade. Informações trocadas sem convicção geram dúvidas, e dúvidas em atividades de grande complexidade cognitiva, como o gerenciamento de sistemas de uma aeronave moderna em aproximação para pouso em condições meteorológicas desfavoráveis, geram, no mínimo, angústia a bordo. Logo, independente das diferenças hierárquicas ou de idade eventualmente presentes no cockpit, ou ainda a pouca afinidade entre os tripulantes, seja sempre repetitivo, enfático e até mesmo chato, se necessário. Só não deixe que a preguiça, a falta de paciência ou a complacência seja a principal responsável pelo acidente. Lembre-se, instrutor de voo, o instrutor sempre será o responsável pela condução e segurança do equipamento voado. Não adianta culpar o aluno quando algo dá errado. Quem assume o bônus, assume o ônus.